turma, estamos de volta com o nosso Bebendo Falando, depois de um hiato aí, a gente trocou de estúdio, né? Tivemos aí uns compromissos também com futebol e tudo mais. Estamos de volta com o nosso Bebendo Falando, se Deus quiser, 2 edições por semana, mas no mínimo uma que vocês já estão acostumados, né? Já quero convidar todo mundo a deixar um like aí na nossa transmissão, né? Aqui no YouTube, o like ajuda bastante no engajamento também. Podem deixar comentários, enfim, tudo mais. Porque hoje vamos ter um papo muito legal aqui com mais uma lenda, né? Mais uma voz que a gente está acostumado a... Né, essa memória afetiva do Rádio Gaúcho, tão forte no nosso Brasil todo. E vou bater um papo com esse cara aqui, que sempre foi um grande camarada. A gente já se viu algumas vezes, né? Antes da pandemia só, a gente estava falando da pandemia. Agora ele só quer andar de barco, ele só quer lancha, ele só quer os bons ares, né? Náuticos. Marco Antônio Pereira, seja bem-vindo, Marcão. Pô, Júnior, bom, obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece a tua vinda. Agora, gostei muito desse nome aí, Bebendo e Falando. Bebendo e Falando. É feio, mas funciona, né? Não, é prático, é objetivo. Gerúndio. É objetivo, né? Bebendo e Falando. Bebendo e Falando. Porque a ideia era, quando começou, né, a gente fazia só áudio, né, pro Spotify, começamos em 2019, e aí a gente já estava gravando até em vídeo. E aí passamos a fazer em vídeo também. A ideia é isso aqui mesmo, papo. Tu devia ter me convidado muito antes, no tempo que eu bebia forte. Mas sabe que eu tive a oportunidade de me aproveitar dos convidados e nunca fiz. Em minha defesa, da moral dos costumes, teve gente que ficou breaca e eu não fui filho da mãe. Sabe, o álcool entra, a verdade sai, né? Eu segurei a onda, não forcei a barra. Não, mas eu já tô light, eu tô maneiro aqui, ó. Aguinha? Cadê a câmera ali? Ali, aqui, essa é a tua. Água, tô lá. É água, não é vodka. É água, aguinha da jarra. Ô Marcão, olha só, uma das entrevistas recentes que fizemos foi com o Serginho Boas. O Serginho veio aqui, tu sabe como é que é o Serginho, né? Tu conhece bem ele, né? Anos e anos de estrada. O Serginho, quando ele fala, né? E ele falou, o Maiká, tô de saco cheio do rádio. Enchi os sacos, tubo. Como é que tá essa vida aí? Me conta. Eu tenho conversado com o Boas bastante. Nós trabalhamos juntos na Gaúcha e na Bandeirantes. E saímos praticamente juntos agora da Gaúcha. E há poucos dias eu fui... Da Band? Eu falei da... Gaúcha. Perdão. Da Band. Saímos há pouco da Band juntos, praticamente juntos. E ele me convidou, porque ele estava trabalhando no canal do Farid, aquela coisa toda. Sim. Ele me convidou para fazer um jogo na Arena Grêmio Esporte Recife, eu acho. Se eu não me... Grêmio Esporte Recife. Isso aí. E eu fui com muito prazer. Fui lá porque eu também sinto saudade disso aqui. Há pouco o Edu estava falando comigo sobre isso, é uma cachaça. E é mesmo, né? Eu já tentei ficar fora, tentei ficar lá nos barcos, lá em Santa Catarina. Sim. E aí a minha filha disse assim um dia, pai, eu acho que tu tá bebendo demais. Aí eu falei, tá, então eu vou voltar pro rádio. É difícil viver de férias? É difícil, cara, é difícil. É bom para o cara que tem muito dinheiro, não claro, é? Não é o meu caso, né? Mas eu estava bem, estava num paraíso, que é lá em Santa Catarina, no litoral, ali em Porto Belo, Itapema, meus filhos moram por ali. Sim. E eu estava vivendo muito bem ali e estava vivendo uma vida legal. Mas tem algumas coisas, eu espero que ninguém leve a mal o que eu vou dizer, tem algumas coisas que são difíceis de aceitar. Tipo assim, e como é que foi o jogo do Avaí ontem? Eu falei, pô, não tenho a menor ideia. Mas, pô, né? Diga aí como é que eles falam, né? O Avaí. Diz do Avaí. Diz tu, isso mesmo. Eu já esqueci, né? E aí, eu pensei, não tem nada a ver o Avaí, né, cara? Não, mas eu gosto do Avaí, tenho carinho pelos caras de Santa Catarina. Isso aqui é só uma brincadeira, né? E aí o Meneghetti me convidou para voltar, eu acabei voltando para Bandeirantes. Mas agora desisti um pouco disso, eu achei que estava muito chato o rádio. E o rádio está meio chato mesmo. E aí eu... Em que sentido, assim? Editorial? Acho que em tudo, sabe? A forma? A forma do rádio, eu acho que ela se esgotou. Eu tenho escutado agora muito mais do que antes rádio e não tenho visto nada novo. Eu ouvi a cobertura de eleição,
Não vi absolutamente assim, nada que me chamasse a atenção. Pô, que sacada, que legal, que bacana. Não achei nada disso. Eu não estou uma crítica, né? Sim. É só uma avaliação do meu jeito de ver o rádio, que é o que eu sempre fiz, eu sempre trabalhei nisso, vivi, sustentei a minha vida, meus filhos, paguei a faculdade deles todos trabalhando no rádio, né? Paguei tudo isso aí. E agora eu não estou vendo assim uma saída, sabe? São mesmices, são pessoas sem talento nenhuma, digamos assim, ditando regras que não levam a nada, que não trazem, no final das contas, um produto bom para as emissoras de rádio. Eu sinto muito que esteja acontecendo isso, e ontem eu tive uma experiência, eu posso falar de ontem, né? Claro. No canal do Baldasso, eu fui convidado pelo Baldasso. Eu já estava com uma ideia de entrar no YouTube e tal, e aí faltava um pouco de estrutura, de contato, de conhecimento, e estava sobrando um pouco de preguiça também. E aí o Baldasso me convidou, me fez um convite já faz algum tempo, vamos fazer. Eu falei, eu acho que eu vou arriscar para ver como é que é. E ontem nós fizemos essa experiência num canal totalmente colorado, que é o canal do Baldasso. Fizemos um jogo do Grêmio ontem para ver a reação, né? E ela foi excelente. Pro pessoal que está assistindo, né? Na semana passada, o Grêmio e CSA, nós não estamos ao vivo, só para te avisar. Ah, sim, claro. Não, aí já falha nossa. Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Isso aí foi na semana passada, Grêmio e CSA. Isso, né? Aí eu não tenho... Que foi ontem, né? Foi ontem, terça. Foi semana passada. Na terça passada. E foi legal, foi bacana. E foi legal, teve uma repercussão muito boa. O Baldasso é um fenômeno, né? O Baldasso é um fenômeno. Impressionante. Eu disse que ele é o novo Chacrinha, né? O cara que se comunica e não se trumbica. A construção do público do Baldasso é um negócio... Impressionante. E a fidelidade, né? E a fidelidade. E o César Cidade Dias também, que se incorporou nesse processo todo ao projeto do Baldasso. Sim. Ele é um cara que tem uma aceitação muito grande na torcida do Grêmio. Né? Então eu fiz como profissional, fiz um acordo com o Baldasso, vamos fazer até o final da Série B. Vamos levar o Grêmio de volta para a Série A e aí vamos sentar para conversar, para ver o que acontece o ano que vem, se está legal, qual é a repercussão. Mas a primeira repercussão, excelente. O Baldasso está virando um veículo, né? Está virando a rádio Craque Neto, né? Que o Neto fez também em São Paulo. O caminho é esse. Porque o Neto faz jogos do Corinthians, tem um canal que ele faz jogo do Guarani, e etc. E tal, e ele vai fazendo, né? E ele tem muito nome, tem muita empatia. Ninguém poderia imaginar, né, Marcão? Tu que tem. Quantos anos de carreira? 42. 42 anos. 42 anos de rádio, né? De rádio? De rádio. Quem poderia imaginar, né? O movimento, né, que acabou acontecendo, a virada, né? Porque durante um tempo. O rádio, ele colou legal na internet. Sim. Mas agora tá chegando um momento que o pessoal que tá no YouTube já é concorrência. Olha, os números da semana passada, no jogo do CSA, que foi a primeira experiência do canal do Baldasso fazendo um jogo do Grêmio, eles foram impressionantes. Porque foi... vou fazer uma comparação com a Gaúcha, que é a grande emissora aqui do Rio Grande do Sul. Foi o dobro e um pouquinho mais de audiência. Mas só no YouTube, né? Sem a FM, né? Não, só no YouTube. Só no YouTube. Claro, esse é outro público, né? Mas é um produto que se vende bem, né? Claro. Está se vendendo cada vez melhor. Sim. E eu não sei como é que tá... A Band também tem um número altíssimo, né? De YouTube, né? A Band criou essa cultura também, né? Exato. Ela talvez tenha sido a primeira, né? A se interessar por colocar o produto dentro... A Band Nacional tem isso, né? O Masterchef, programa do Faustão, Jornal da Band, vai tudo pro YouTube. Exato. A Band nunca viu o YouTube como concorrente. Da casa, né? eu acho, né? Eu acho muito legal isso aí. Eu vivi ali isso aí, achei bacana. Achei que é um caminho muito legal. E é um número, um dado que tu tens para apresentar para uma agência de publicidade, para um cliente, né? Olha, eu tenho o teu produto é visto por tantas pessoas. E é uma operação muito mais barata, né? Envolve menos gente. Exatamente.
E eu não sei, eu não sei qual é a estrutura das outras rádios, mas a estrutura da Bandeirantes, com a qual eu convivi e trabalhei ali, ela é mínima. Ela é mínima, é barata. É Sim. barato. Que o cara ser doce, né? Ah, a mosquinha veio aqui. Não, pode ser outra coisa, tá vendo? Mas tu diz mínima, Marcão, assim, na questão ali das transmissões no geral ou só a parte de YouTube da Band? Não entendi. Ou tu tava falando do Baldaço? Não, estou falando da Band, assim, o trabalho da equipe que tu falou que era mínima ali e tal. É mínima na Bandeirantes. É alguém lá acionando, ligando a câmera. Ah, sim, entendi. E fazendo esse trabalho. Desgasta muito menos, né? Desgasta muito menos, é uma equipe muito pequena. Sim. Eu ouvi falar da Gaúcha, mas não posso dizer alguma coisa a respeito porque eu não conheço. Né? Eu sei que eles contrataram vários profissionais para colocar no ar, colocar em prática, mas o resultado não é bom não, hein? É uma flautinha aqui, já está competindo. Ô, Marcão, não é bom. Me conta um pouquinho desse teu início, assim, da tua história, 41 anos de carreira, como é que começou, essa tua caminhada no rádio, sempre quis ser narrador, como é que foi? Sempre quis trabalhar em rádio, sempre quis ser narrador, sempre ouvi muito rádio, sempre curti muito. Tu é daqui? Eu sou Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Eu comecei na antiga Rádio Progresso, Novo Hamburgo, e eu insisti tanto, sabe como é que é aquele negócio? Eu enchi tanto o saco dos caras para conseguir uma vaga lá, que um dia pintou uma oportunidade, sabe? Isso é o típico do doido pro rádio. Todo maluco pro rádio tem uma história assim. KG é assim, tem vários assim. O cara vai. Aliás, um abraço pro KG, que é um cara que eu amo o KG, é um cara sensacional. Foi incrível a entrevista, KG é incrível. Sou fã do KG. Maravilhoso. Sou fã. Eu gosto muito desses caras que são de... Eu curto muito música, eu gosto muito de ouvir rock and roll, curto banda de rock, e banda de rock tradicional, né? E aquelas clássicas, né? E o KG, meu ídolo, assim, sabe quem é o meu maior ídolo do rádio? Vou falar aqui. Júlio Force. Júlio Force. Eu sempre fui tarado, no bom sentido, pelo Júlio Force. Eu sempre acho ele um excelente comunicador, cascalho. Esses caras, eu adorava esses caras que tinham voz grave no rádio, sabe? Sim. Niederauer, Domingos Martins, tantos caras que eu trabalhei na Guaíba por alguns anos, assim. A gente conviveu lá com o seu Niederauer, chegou a conviver com ele. O Niederauer, né? Convivemos juntos com ele. Falei com ele outro dia, tá no interior, ele disse, não quero falar com ninguém. Estou afastado dessa vida. Só tu poderia imitar a voz dele. Não. Se eu imitar, fica... Eu já tentei imitar o Cid Moreira, que é muito legal, né? O Cid Moreira, o jeito que ele fala, né? Senhor dos sortilégios. Era muito bom, né? O Cid Moreira, eu não conheço esses caras. Eu quando comecei a viajar, depois eu volto para o Novo Hamburgo. Faz o que tu quiser. Falei aqui, ó. Eu viajei, quando eu comecei a viajar, e eu viajava muito com o Vianney, por exemplo, o saudoso Vianney, que é um cara que eu era apaixonado pelo Vianney, amava o Vianney. Eu não concordava com absolutamente nada do que ele dizia, que ele fazia, mas eu gostava dele, sabe? Tá no como é que eu vou dizer, na sina, de gostar de algumas pessoas, sem saber por quê, né? Eu sou assim. Eu gosto dos vira-lata. Eu gosto dos vira-lata. Exato. Eu pego uns pra criar. O Vianney era um cara maravilhoso, extraordinário. Eu tive 1000 discussões com ele, mas eu sempre admirei muito o Vianney. E eu viajava muito, e o Vianney tinha uma coisa que eu gostava muito. Ele era entrosado com os caras das rádios do centro do país. E até os anos 80, e foi mais forte nos anos 70 e nos anos 60, eu acho que todo cara da minha geração e todo cara que gostava de rádio era apaixonado pelo rádio Rio-São Paulo. Sabe, eu escutava Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. Eu ficava ouvindo, achava o máximo. E pensava, tomara que eu tenha a oportunidade um dia de narrar um jogo desse. Né? Caramba. E era muito bacana. E aí, quando eu comecei a conhecer os caras, há poucos dias faleceu um cara que eu conheci, que eu fiquei assim, esse cara é o Roberto Carmona. Faleceu agora há poucos dias, 80 e poucos anos. Foi um dos maiores repórteres
do Brasil, cobrindo seleção brasileira. E eu conheci, tive amizade, e aí o cara me chamava pelo nome. Pô, eu ficava muito envaidecido. Aí eu conheci os Marcos Santos, José Carlos Araújo. E o mais legal é que depois de um tempo o cara... E aí, Marcão? Como é que você tá? Aquela coisa toda. Falei, pô, era a realidade, o sonho virando realidade, né? Claro. Tu conseguir conviver e os caras te reconhecerem, chamarem pelo nome, tudo. Isso é uma coisa que eu curti muito. Eu era muito apaixonado pelo rádio. E eu comecei lá em Novo Hamburgo, ia na rádio sempre, lá na Rádio Progresso, seu Milton Vergara, que era... Mas já queria ir pro futebol. Eu comecei narrando futebol, não fiz nada, antes de fazer um jogo de futebol. Porque eu narrava botão, narrava Tu é tipo o pelado. Dunga, então. Ah? Tu é tipo o Dunga. Primeiro trabalho como treinador foi o da seleção brasileira, Exato, já de cara. É isso aí. Um abraço pro Dunga também, que é um cara que eu admiro muito. Faz um trabalho social maravilhoso. E eu sempre gostei do Dunga, sabe? Também é uma coisa assim, tinha muita gente que na seleção, o Dunga, isso. Eu não, comigo ele sempre foi legal, sempre curti. Um outro cara que todo mundo dizia que era muito chato, só para fazer um parênteses aqui, eu vou emendando um assunto. Vai embora, fica à vontade. Talvez as pessoas não gostem muito. Emerson Leão. Pô, cara. Esse é Lelé. Esse aí, muito doido. Esse falta tem um fio desencapado. Mas um cara maravilhoso, né, para conversar. Poxa, se tu te tornas amigo dele, Sim. tu tá com tudo com ele. É um cara fantástico. Daí eu comecei lá em Novo Hamburgo, e aí eu fiz um jogo e tal, tem uma história muito bacana que eu conto. Eu exagero um pouco, mas é mais ou menos por aí. Eu fui fazer um jogo porque naquela oportunidade não tinha narrador. A rádio teve um problema lá, que o narrador que tinha na rádio, ele tinha brigado lá com o diretor e tal. Nós estamos falando isso aí de 1980. Exato. Exatamente. E aí ele, pô, cara, não tem narrador. É um amigo meu. Fala, tem um amigo meu que narra futebol na pelada ali, que nós fizemos aqui no bairro Pátria Nova. E narra botão. Aí o homem falou assim, aí é que tá, né? O cara falou assim, traz ele aqui. Mandou vir. Mandou eu aparecer na rádio. Aí apareci. Mas aí eu conversei com ele assim, e eu vi que ele não levou fé, né? Eu não consegui mentir muito bem as coisas. Os caras diziam, não, fala disso que tu já fez. Mas eu não consegui mentir muito, sabe? Mas aí eu levei fé. E aí foi lá, um jogo à noite e tal, lá em Novo Hamburgo e tal. E aí não tinha outra solução. Ele falou assim, vai. Vem cá, eu vou... Chamou o repórter também, que era um cara que se tornou um grande amigo, já falecido também, que era o Antônio Mendes, que é um cara da cidade. Todo mundo conhecia o Antônio Mendes de Novo Hamburgo. Não tinha cachorro que não conhecesse o Antônio Mendes, que era um cara muito popular. Ele fazia tudo na rádio, futebol, polícia, Câmara de Vereadores, aquela coisa toda, fazia tudo. E aí eu disse, olha, nós vamos experimentar esse rapaz aqui, mas tu faz isso, tá? Se tu sentir que ele se perder. Tá? Mas eu me perdi completamente. E aí teve a frase que ele me disse, que é o seguinte, vou te falar uma coisa, tu estragaste toda a nossa transmissão. O cara da lata ele me falou isso, sabe? Assim, cara, isso não é para quem quer, isso é para quem sabe. Isso é uma arte e tal. Eu fui para casa arrasado. Mas eu chegando em casa, mãe é mãe, né? Claro. Minha mãe, nossa, que narração espetacular. E eu falei, mãe... Foi uma merda. Os caras querem me bater. Tá bom, fica por isso. Aí eu estava curtindo a fossa ali, porque não tinha nada legal e tal. Sim. E eu morava no bairro Pátria Nova, e de repente bateu na porta lá em casa um cara da rádio lá. Opa, tudo bom? Eu queria falar com o seu Marco aí e tal, né? O seu Marco, não, na época... Era jovem. O Marco Antônio e tal. A minha mãe, Marco, aí tá, cara. O seu Milton quer falar contigo na rádio lá. E eu na minha ingenuidade, achando, ele vai me pagar, né, pelo serviço que eu fiz. Aí ele falou, aí eu fui lá na rádio, pois não, seu Milton, estou aqui e tal. Ele falou assim, meu filho, é o seguinte, eu tenho um desafio para ti. Eu tenho
domingo, 2 jogos da várzea para transmitir. Se tu transmitir esses 2 jogos, um a fio atrás do outro, tu está contratado. Mas o pessoal... Teste de resistência. O pessoal me detonou aqui. O pessoal disse que eu não tenho... Não. Aqui quem conhece talentos... O velho falou, aqui quem conhece talentos sou eu. E aqui quem manda sou eu. Então, tu vai fazer jogo assim, domingo, tal hora, o carro te pega, te leva lá, lá. Eu fui e fiz os 2 jogos. Terminado o segundo jogo, né, eu terminei a transmissão. Aí o cara entrou pela linha lá e falou assim, ô Marco Antônio, seu Milton mandou tu aparecer amanhã às 8 da manhã na rádio com a carteira. Fiquei numa felicidade. Vai me contratar, né? Sim. Aí me contratou, né? Realmente. Aí eu já estava falando, alô, boa tarde, né? Aquele negócio todo. Já tinha encorpado. Já estava misturando. Aí no começo, eu confesso para todo mundo, eu acho que isso não é defeito, não é feio, não. Eu era uma mistura de um com o outro e aquele com aquele outro. Isso é muito comum também, muito né? Comum, né? Porque é até achar o meu ponto, né? Então fazia uma voz de um, uma voz do outro, então, para tentar chegar lá, chegar no ponto, né? E aí aí logo vim para Porto Alegre, e aí segui minha carreira. Mas tudo começou em Novo Hamburgo, eu tenho muita saudade daquele tempo lá. E tu veio para cá, direto para Gaúcha? Não, primeiro para Difusora. Difusora. Que é a Bandeirantes hoje. Tá, isso aí é o quê? 90 e picos já? Não, 86. 86. Eu vim para cá em 86, eu fiquei meio ano na Difusora e fui contratado pela Guaíba. Aí eu fui para Guaíba, que foram anos muito bons para mim, eu aprendi muito e viajei muito. Sabe que eu viajei muito, né? Eu Sim. fiz muito jogo fora em Porto Alegre. Eu nunca esqueço... Foi um período bom que se viajava, né? Que as rádios mandavam. Tempo bom. As viagens eram confortáveis. Existia Varig, né, que era uma coisa muito boa para nós aqui. Sim. Tinha voos confortáveis. Pô, tu fazia Porto Alegre, Rio de Janeiro, num 747. Né? Tu pegava aqui o voo 100 ou o voo da noite. Agora esqueci os números, né? Mas o voo 100 era o voo mais tradicional. Sim. Era o 100 e o 101, né? Que faziam Porto Alegre, Rio de Janeiro. Jantinha boa. Tinha lá, tu podia pedir uma bebidinha, Sim. tinha uma comidinha, tu chegava no começo da noite no Rio de Janeiro, te hospedava num bom hotel. Eu fiquei no tempo da Guaíba, na parceria que a Guaíba tinha, com um dos hotéis mais tradicionais do Brasil, que é o Hotel Glória. Eu me hospedei muitos anos no Hotel Glória. Os funcionários todos me conheciam lá. Sim. Era eu, o REC, Benfica, essa turma toda aí, sabe? Então, nós vivíamos assim, um período muito legal, muito bacana. E profissionalmente é aquele negócio que tu falou do Vianney, né? Que todo mundo conhecia ele lá. Era desse período dele viajando também, né? Dessa troca, desse intercâmbio, né? Tu fazia... Eu estava lembrando no outro dia, cabine do Maracanã, o antigo Maracanã. Hoje está distante, hoje não está legal. Sabe? Mas antes tu ficava ali na cabine do Maracanã e tu via os geraldinos ali, os caras que ficavam ali assumindo. Fantasiado. Os caras com galinha na mão. Os caras levavam urubu pro Maracanã, rapaz. Eu não fui no antigo Maracanã, não consegui. Pô, não deu. Aqui, ó, foi muito legal. O Maracanã era lindo, era um espetáculo, sabe? Agora ele está bonito, mas ele não é mais o mesmo Maracanã, né? Já diminuiu a capacidade. Tá tudo mais frio, né? Tudo mais frio. Ontem, na semana passada, de ontem, eu fui no jogo, né? E aí é um jogo mais fácil, né? O Grêmio resolve cedo o jogo, às vezes se complica em casa, mas... O jogo com o CSA? Fez o 2-0, um jogo fácil, né? Um adversário fraco. É. Aí eu tava sentado do outro lado, né? No gramado, do outro lado da geral. Sim. Cara, tuou um silêncio, tuou as pessoas conversando, parece teatro, um negócio... É outro mundo, né? Todos os estádios são assim. No Olímpico era uma loucura, né? Nossa, é uma loucura. Olha aqui, ó, eu sei da força do Beira-Rio, sempre foi um estádio muito forte. O antigo Beira-Rio era mais forte que o atual. Agora, eu
sinceramente, não conheço nada igual ao Olímpico, né? Então, a Bombonera, o Monumental de Nunes são estádios fortes, Sim. nesse sentido de torcida e tal. Mas eu acho que o Olímpico é imbatível. Agora, é fantástico. Eu não sei as razões pelas quais, todas as razões pelas quais o Grêmio teve que abrir mão do Olímpico para ir para a Arena, né? Mas eu acho que aqueles torcedores sentem falta, né? Faz muita falta. Conhecesse, né? Não, faz muita falta. Não, vivi muito ali. A Avalanche era um negócio assim. Teve um período ali, 2005 a 2009, que foi mágico. Mágico. Mágico, assim, era um horror. Jogar contra o Grêmio no Olímpico era terrível. O terror, os caras tinham medo, né? Agora, assim, 2007, aquela Libertadores, né? Eu estava ouvindo outros dias o pessoal falar. Corinthians também está assim. Corinthians também. O Corinthians foi um dos poucos que conseguiu uma arena nova com essa... Né? Aliás, para quem não conhece, o estádio do Corinthians por dentro dizem que é um absurdo, cara. Né? É um luxo, cara. Shopping... exatamente. Shopping alto nível. Exato. Assim. Mármore, TV no banheiro, é um absurdo. Mármore do banheiro. Tu chega ali, a água não precisa tocar em nada para automático. Água, só perde pro Wembley. Agora eu vou contar aqui. Agora tem que, venha. Eu preciso... Mas é para isso que tu tá aqui. Eu preciso se falar papagaiar. das coisas boas que eu vi. Todas. Cara, os caras diziam, o que tu achou do Wembley e tal? Cara, o novo ou o antigo? No novo. O antigo eu não conhecia, uma pena. Eu queria ter conhecido. Era o estádio que eu não conhecia e gostaria de ter conhecido. E aí eu fui, eu disse assim, cara, o banheiro de Wembley é sensacional. Água, tava para nevar o dia que eu estava lá fazendo o jogo. E a água quente. Assento quentinho? Testou o assento? Assento espetacular. Tinha o papel para secar a mão, cara. Eu acho que foi feito pro... Real, monárquico. Para a rainha naquela oportunidade. E um negócio fantástico. Falei, bom, não, a cabine, porque cabine mesmo não, são posições que tu tem, né? É tipo Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, tem umas posições fora ali. Tu fica numa posição, tem 3 lugares para ti e não é fechada, aquela coisa toda. Né? E aí a posição era maravilhosa, era ótima, mas o banheiro sensacional. Se o banheiro é bom, imagina o resto. A área de alimentação maravilhosa. Chegou a fazer um cálculo, Marcão, de quantos países, estádios, chegou a notar... É que esse é um negócio que vocês me irritam, vocês do esporte. Vocês que viveram um período que não vai se viver mais. Vocês não anotaram os negócios, não escreveram nada. O Vianney se foi, não fez um livro. O Santana se foi, não fizeram um livro. Eles foram levar as histórias com eles. O Ranzolin. Não escreveu um livro, não contou. Aí leva a história, é egoísmo isso. Tem que contar essa história. Não, uma boa ideia, é uma sugestão. Não que tu esteja tão velho que nem eles, né? Mas... Não, mas está na hora de escrever aqui. Daqui a pouquinho o tempo passa para todo mundo, né? E por enquanto eu estou aí, né? Eu não sei. Amanhã nunca sabe. Mas tu chegou a anotar alguma vez? Tem uma perspectiva ou não? Encheu uns quantos talvez passaportes? Eu consiga, assim, de cabeça, lembrar os países que eu estive e tal. Sim. Pô, eu estive na Malásia, cara. Eu não acredito nisso. Esse intercâmbio cultural que eu fui fazer na Malásia? Claro, fui fazer um jogo de futebol. Sim. Mas na Malásia, cara, né? Na Coreia. São países assim muito diferentes. Em 2017 eu fui no Mundial, né? Que foi a experiência mais louca que eu tive. E eu sempre conto a história de ir no Carrefour comprar uns negócios, né? E tá um cara com uma túnica inteira branca, assim, fazendo compra no Carrefour, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí tu te dá conta né? Olha no mapa do tanto que tu viajou e quão longe o futebol e o trabalho te levam, né? É verdade. Agora isso ainda tem um pouco, né? Mas já está mais reduzido, né? Narrador já quase não vai mais. Agora acabou isso, né, Marcão? Acabou. Vai ser TV só que vai fazer isso. Exato. E assim ocasiões com restrições, especiais, né? Amistosos e tal. A Globo nem vai mais. Nem vai. Né? Vai um repórter, né? Sim. Mas os narradores, nem o Galvão vai mais, e etc. E tal. Isso que surpreende não, mas assim, o que a Gaúcha consegue fazer, né? Chama atenção, né? Não, aqui no Sul, tá sempre lá o Zé, tá sempre um repórter.
né, de seleção, assim. O que eu digo? A Gaúcha é uma ilha ou um oasis, um oásis? É uma ilha paradisíaca, digamos assim. Né? Porque ela é diferenciada das outras, né? Não tem como. Né? E eu tive satisfação, trabalhei 23 anos lá, fui feliz lá. 23 anos, né? 23 muita coisa, anos, né? Muita coisa. E conheci metade do planeta viajando, aí, voltando às viagens. Lá na Gaúcha, né, cara? Sim. Na Guaíba também viajei bastante na minha primeira passagem. A Guaíba ali, tu pegou um período de transição ali, né? Que a Guaíba vinha de um baque ali, né? Exato. Na segunda metade da década de 80. Tinha comprado, né? E aí estava reestruturando lá e tal. E aí foi que eu me aproximei muito do Vianney, que o Vianney estava lá na Guaíba nessa ele época. era o coordenador, né? Ele era o coordenador de esporte. E tinha o Edgar Schmidt, tinha uma turma boa. O Kleber. O Kleber no estagiário, o Kleber né? estava chegando lá. Chegando, né? né? Mas era eu, Zé Aldo, o Rec, o Vidarte, que faleceu, o Benfica, depois o Grabowska. E sabe que eu sou o padrinho de casamento do Baldasso? Quem? Do Baldasso. Aliás, sou do Baldasso e sou do Grabowska também. Eu não sei por que eles me escolhem para ser padrinho. Ué, porque tu é um cara bacana. Eu fui padrinho de casamento do Grabowska, cara. Tomei um foguete no casamento. No primeiro ou no segundo? No segundo. Eu tava lá. Tu tava lá? Tava lá, em Paraí. Paraí, claro. Sim, mas eu não lembro também de muita coisa. Cara, nós começamos a beber muito cedo, cara. Eu já fui mais forte por isso aí, cara. Eu tô olhando assim, me dá vontade, mas eu tô me segurando, sabe? É só pra aplacar o calor que tá aqui. Essas coisas sempre... Eu sempre fui muito bom nisso, cara. Eu já fui fumante. E disse, um dia eu não vou fumar mais, não fumei mais. E eu agora consigo me controlar bem com a bebida. Encheu o saco. Eu não bebo mais tanto assim, eu bebo de vez em quando. Não é que eu tenha parado total, sabe? Mas eu acho que a única coisa que eu não vou conseguir parar mesmo é de comer carne. Porque eu adoro comer carne, churrasco. Pois é. Eu penso muito nisso. Churrasco é fantástico. É foda. Aí, eu tenho uma netinha que tem 16 anos já. Pô, uma netinha, eu falei que era... Eu achei que tu disse, eu tenho uma netinha, eu achei que tinha meses. 16 anos. Não, eu tenho uma netinha de 16 e um neto que é lateral esquerdo do Sub-9 do Novo Hamburgo. Olha aí. Joga lá. Ele mora perto ali do estádio. Sim. Então ele vai lá. Bom e de joga bola? Futsal também. Canhotinho. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Olha aí. Logo petróleo no pátio. Acharam um posto de petróleo no pátio. Aí meu filho diz assim, ó. Olha, se o guri jogar assim, no Sport Recife, pô, já bacana, né? Vai ser um atleta profissional. Claro. Se ele jogar no São Paulo, pô, espetáculo, né? Que isso. É bom, né? Tá. Se ele for jogar no Tigres do México, já vai ganhar uma grana legal. México é bom, paga bem. Paga bem. Se ele for jogar no Sporting de Portugal, pô, maravilha. Já tá legal de visitá-lo. Passar uns dias lá. Vai que ele joga no Eintracht Frankfurt. Bacana na Roma. E se pintar o Manchester City. Tudo pode acontecer, né? Então, tudo é lucro aí, né? Hoje em dia tá mais fácil também, né? Lateral tá... Não, tô dizendo que é o caso dele que... Mas é que lateral e volante tá mais tranquilo hoje em dia, né? Porque não tem muito no mercado, não né? Tem. Lá, o Brasil, quem é o lateral direito da seleção brasileira? Não tem. Né? O Grêmio está com dificuldade de lateral, o Inter todo ano troca de lateral. Agora achou o Bustos, né? Que é bom de bola. Agora tá o Bustos. Mas aí. na esquerda... trouxe o René aí, que era do Flamengo. Mas também não é aquela... Não é uma Brastemp, né? Não é uma Brastemp. Não é aquela coisa toda. Não é. O Grêmio é as duas, né? As duas laterais. Eu acho que o Grêmio vai trocar tudo pro ano que vem. Eu tô com medo, Marcão. Eu acho que esse time, time bate e sobe. Bate e desce de novo. Tem que vir Não precisa me dizer, tu tens um candidato da tua preferência na eleição do Grêmio? Não. Não tens? Não, eu não entendo muito. Eu não gosto de entender muito também. É melhor não entender muito, né? Tem coisas que eu vi e vivi e convivi com pessoas que me deixaram assim um pouco decepcionados com o mundo do futebol, sabe? Então é bom... Tem que ter estômago, né?
É bom não saber certas coisas. É bom não saber. Como a política do clube. É complicado. A minha parte de torcedor, ela é bem lúdica. Isso é bom. Propositalmente ela é lúdica. Eu gosto de ir no estádio, comer um cachorro quente, tomar cerveja antes com meus amigos. Eu não quero perder isso. Isso é bacana. Já me convidaram para participar de grupo político, já me convidaram para entrar em... E eu... Não é que eu desgoste, entendeu? Eu não quero. Eu quero ir no jogo, quero levar minha filha no jogo, quero manter essa parte... Assim. Aqui, ó, vou exemplificar esse nosso papo assim com uma questão que me aconteceu. E não é para contar vantagem. Uma Copa do Mundo dessas... Uma Copa do Mundo dessas. Tu fala como se fosse o Jergues, o Interséries, como se fosse a Copa Paquetá. Pô, uma Copa do Mundo dessa. É a Copa do Mundo, Marcão. Os caras disseram assim, sabe quem é que tá no estádio? Mick Jagger. Aí alguém falou assim, pô, tu que gosta de rock, quem sabe tu vai lá. Eu falei, não. Eu não vou, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu não conheço Mick Jagger. Eu sei do Mick Jagger, o artista. Sim. O cara que eu ouço, o cara que eu curto. Se eu for lá, o segurança não vai deixar o álbum chegar perto. Eu vou ficar pé da vida. Eu vou ficar puto da cara e vou ficar com raiva do Mick Jagger. Eu prefiro não chegar perto. Não conhece seus ídolos, né? É aquela velha máxima. Não conhece seus ídolos, é isso aí. Não conhece seus ídolos, vai te decepcionar. Não vai ver como é que é a cozinha da lancheria do parque. Come um pastelzinho e toma um suco. Eu fui na lancheria do parque no domingo. Não sei se foi um bom... Mas a lancheria do... não foi um bom exemplo. Eu vou dar um outro exemplo. Não conhece como é que é feita a salsicha. Só come o cachorro quente. Eu vou te falar uma coisa. Agora tu tocou num ponto fraco do velho. Cachorro quente? Cara, eu também. Salsicha. A minha mãe era alemã, né? Lanferman. E eu como salsicha de qualquer jeito, de qualquer tipo. Eu como crua. Eu como crua. Eu só não gosto de salsicha de frango. Não é salsicha. Aí não é salsicha, tá? Eu vou, às vezes, num lugar e dizer, a salsicha é de frango? E o cara diz, normalmente, eu nem sei, né? Porque eles compram mais barata, né? Sim. Dependendo do lugar, né? Não é que nem do cachorro do R e tal, esses lugares aí no Bigode, que são salsichas de boa qualidade, né? Eu me lambuzo todo comendo isso aí, eu sou louco por isso. Eu sou louco por cachorro quente. Eu também. Semana passada, eu fui no jogo e eu... amigo meu, o pessoal vai trazer uma pizza pra gente aqui. Legal, eu comi uma fatia de pizza. Eu falei, agora nós vamos jantar. Nós vamos comer um cachorro quente. Cachorro quente qualquer um, o americano, que é só com ketchup mostarda, o paulista, eu gosto com tudo. Eu só tenho uma coisa que eu não gosto do cachorro quente, que é comum em muitos lugares. É uma coisa que vai muito no X, eu sempre penso. Milho verde. Fora. Não, Marcão. Milho verde eu não como. Não, tem que ter um milhinho. Eu não gosto. Highlander, comida eterna. Tu sabe exatamente o que eu estou falando. Eu não gosto de milho verde. Que nojo. Não, tem que ser. Mas eu não como. O pessoal come cachorro quente com linguiça. Que linguiça, nada. Salsicha no cachorro quente. Mas eu gosto com linguiça também, eu gosto. Eu não deveria gostar tanto assim, né? Eu não deveria fazer uso de embutido, né? Eu adoro embutido. Né? Dizem que a salsicha te toma 15 minutos de vida, né? Eu já tô devendo umas 2 horas. Então eu tô devendo 1 ano e meio. A tua mãe era descendente ou alemã mesmo? A minha mãe? Minha mãe era filha de alemães, nasceu aqui. Teus avós. Mas ela morou na Alemanha um tempo, né? Então tu desenrola um alemão. Não, eu não aprendo, aliás, eu esqueci tudo, sabe? Depois, e a minha mãe teve um problema muito sério de Alzheimer, né, cara? E aí ela não lembrava mais das coisas, assim. É um troço, o Alzheimer é um negócio... Eu não desejo para nenhuma família que tenha um parente, assim. Eu perdi uma tia ano passado pro Alzheimer também. Minha mãe assim, nem sei se deveria contar isso, acho que não tem problema. Tu que sabe. A minha mãe, assim como nós dois aqui conversando, minha mãe perguntou assim, quem é tu mesmo? Hein? Imagina. Cara, isso aí tu... Destrói. Destrói o cara, tu nunca mais esquece isso. O ânimo, né? Nunca mais. Mas ela morou na Alemanha um tempo. Jovem? Morou. Mas a minha mãe era apaixonada por ela, sempre dizia a mesma coisa assim. Minha mãe é uma pessoa muito simples, assim, né? Era uma pessoa muito simples. Tinha uma boa cultura e tal, mas era uma pessoa simples. Ela dizia assim, a Alemanha é um espetáculo,
tudo funciona, tudo é bom. Mas eu amo a Holanda. Eu não tenho país mais lindo que a Holanda. Porque aqueles campos de flores e tal. E ela andou por lá algumas vezes, sabe? Ela dizia, não tem nada como a tulipa, né? As tulipas holandesas. Mas tu morou lá também ou não? Não, eu não. Tu não era nascido na... Não, a minha mãe foi morar lá, era casada com meu pai, tudo, ela... a parentada lá convidou, ela foi passar um tempo lá, morou. Era para ficar um mês, ficou 2, ficou um ano, foi 2 anos. E o teu pai é daqui? Ou era também? Meu pai era bem pelo duro. Galderião. Eu ouvia Teixeirinha, essa coisa toda. Também de Novo Hamburgo? Meu pai era porto-alegrense, né? Mas a gente morava em Novo Hamburgo, né? Eu fui morar lá, na indústria calçadista, tal, parentes que trabalhavam lá. E a gente foi para lá. Teus avós vieram para cá fugindo da guerra? Não, antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra. No intervalo entre as guerras. Tinha relatos assim na família, coisas que eles falavam, e muitas coisas eram ditas só em alemão, né? Pelo minha mãe, minha avó. O meu avô eu não conheci, meu avô materno, nem o paterno, eu não conheci meus 2 avós. E eles relatavam assim a dor de não poder sepultar um parente no meio do bombardeio na Primeira Guerra, né? Que os caras estavam lá nos lugares, na Alemanha e tal, e invadiram. É que a família da minha mãe era daquela região Niedersachsen, que é ali perto da Holanda, ali naquela... na Baixa Saxônia, né? Das Terras Baixas, que eles chamam, né? Quase nos Países Baixos. Exato, tipo Holanda, Bélgica, ali, eles eram daquela região. Então era muito perto, não era fronteira, mas era próximo à fronteira, né? E se vive 2 mundos, né? Mora perto da fronteira, vive 2 mundos. Vive 2 mundos, e o bombardeio ali era intenso, né? Ô Marcão, então, histórias que a gente ouvia quando criança, né? A mesa farta e estoque de comida é clássico, né? É uma herança desse pós-guerra, né? A mesa, o alemão é muita comida, não só o alemão, mas, né? E esse temor de que falte, né? Exatamente. Ficou um trauma, né? Eu tenho muito disso, eu adoro comida. Isso aí, é claro, influência da... Herança cultural. Herança cultural. Eu gosto de tudo. Eu tenho um amigo que... A minha filha mora lá em Porto Belo e o meu filho mora em Itapema, né? Nós já fomos a... Sábios, inteligentes, né? Exato. Boas decisões. Nós fomos... Vamos para Brusque, acordava de manhã. Vamos para Brusque. O que nós íamos fazer em Brusque? Comer marreco, comer pato. Joelho. Magreu, que é o peito do pato, aquela coisa, o filé do peito do pato, essas coisas todas. Nós íamos lá para comer isso, com muito repolho. Eu tenho assim, como diria um locutor, amigo meu, a circunstancial impressão que a minha mãe tenha comido repolho todos os dias da vida dela. Não, tu explica um país pela comida. Exato. Cara, a gente sempre teve muito isso, assim, Eisbein, pato, salsicha, o pão, que é diferente. Tinha uma época que tinha pão italiano, eu não gostava muito de pão italiano, sabe? Eu gostava de pão alemão, sabe? Gostava daquela coisa que era mais insosso. E aquela coisa regrada também, né? Pontual, regrada do alemão, né? O alemão tem muito isso, né? Ele não... eu entendo, né? Eu acho que cada lugar, assim, o humor inglês, por exemplo, ele é muito diferente do nosso, né? Muito. E é um negócio muito bacana. Estava conversando aqui esses tempos. Sobre isso aí. O humor inglês é fantástico, né? Ele não é para qualquer um, né? Eu particularmente, às vezes fico... A gente estava falando sobre o Monty Python esses dias. Monty Python, por exemplo. O George Harrison era fã do Monty Python, né? Pagou, né? A vida de Brian. Claro. Exatamente, bem lembrado. E eu falo isso que eu sempre curti muito as músicas do George Harrison. Aliás, tu viste o Get Back? No mesmo dia. Eu vi também.
Eu fiquei muito impressionado. Diz que vem mais, né? Diz que tem mais coisas ainda. Tem mais coisas. Imagina, né? Imagina. O que os caras gravaram, coisas que não... A bitomania foi a minha primeira mania, assim, foi a minha primeira obsessão, assim. 17, 18 anos. E eu... Que foi um troço fantástico, revolucionário. Revolucionário. Né? Até hoje. E lindo também, né? Até bonito, hoje né? é maravilhoso, né, cara? O que eles fizeram. O Ringo Starr até hoje é um cara assim, paz e amor mesmo. Né? Tu vê que aquele. O símbolo que ele utiliza. Ficou essa marca, né? Ficou e é verdadeiro para ele, né, cara? E ele casou com uma Bond Girl. Ah, é? Que é a atual mulher dele? Eles já estão há 40 anos juntos. Eu não vivi muito esse. A o James Bach. Bond eu não vivi muito essa febre, Marcão. Não me pegou muito. O James Bond? Nem os novos, nem os antigos. Eu gosto de filme velho. Eu vi todos. Eu adoro James Bond e tal. Mas aí, voltando para o humor inglês, né? Tinha essa coisa do humor inglês. Aí tem o humor do alemão, tem o do italiano. Cada um tem o seu tipo. Eu, cara, não quero... Eu tenho acompanhado aí uns podcasts e outros programas aí. Eu não tenho achado muita graça em alguma coisa aí, sabe? Do que eu estou vendo aí moderno. Em que sentido, Marcão? Eu sei, sim, sabe? Tá muito repetitivo, assim. Vai pegar mais uma cervejinha? Desculpa, como é o nome dela? Karina. Karina, anota aí 2 já para ele. Depois vão dizer que fui eu. Mas que sentido, Marcão? Agora eu tô surpreso. Tu é um cara que gosta de humor, eu consome gosto muito de humor. Eu gosto muito. Eu também. A gente uma é vez hein? eu ganhei um presente na Rádio Gaúcha. Nós dois temos a voz grossa também. Eu ganhei um presente na Rádio Gaúcha uma vez por ser eu. Segundo eles, Kleber Grabowski, aquela turma de mau caráter. Canalha, né? Canalhas. Eles me deram um presente como o único cara em Porto Alegre que assistiu todas as edições dos 10 anos do Zorra Total. Eu assistia todos os Zorra Total. Tinha uns quadros assim que eu era enlouquecido. Eu gostava muito do humor do Jô Soares. Mas eu cresci com a minha mãe falando, né? De ter ido no show, de falar do Chico Anísio também. Chico Anísio. Isso aí é o motivo, a origem do bairrista. Eu aprendi a gostar disso no rádio. Ouvindo, por exemplo, a Rádio Tupi do Rio. Fim de tarde, assim, no sábado e no domingo à noite, tinha a turma da Maré Mansa, não sei se chegou a ser. Não. Que era só a cara de acabado, eu ainda não cheguei. Cai. Ainda não cheguei aos 40. O Balança Mas Não Cai. Minha mãe falava muito. Que era no rádio, né? E que tinha um locutor que fazia tudo. E tinha aquela coisa toda. Então até a voz do locutor era maravilhosa, né? E no apartamento 412, aquele casal continua dando fora. E aí vinha lá a história, né? O Saraiva, né? Aqueles textos que era Max Nunes. Nunes. Aqueles caras. O Saraiva. Max Nunes que fez Bandeira Branca. Bandeira Branca. O cara gênio, né? Eu acho genial. E fazia os textos do Jô, né? Exatamente. E o Jô Soares também. O Jô Soares tinha uns negócios maravilhosos. Tem um quadro que eu nunca vou esquecer, eu vou tentar reproduzir aqui rapidinho, assim, que nós ficamos usando os bordões assim para qualquer coisa, sabe? Vai tomar mais uma cerveja? Que era o Jô Soares, ele fazia um personagem, estava lá no tempo que aparecia fumando na televisão e tal, e um outro cara sensacional, genial, que era gaúcho, que era o Walter Dávila. Walter Dávila. Meu amigo, como é que está? Era assim, né? Ele disse assim... Walter Dávila era gaúcho? Era aqui dele, era Pintado, se eu não me engano. E aí o Walter, não estou muito bem, sabe? Porque vou ter que fazer uma cirurgia. Mas como? Por que tu não... O Jô Soares, né? Por que não me procurou? Sou médico? Estou com um problema cardíaco e tal. Mas minha especialidade, eu sou um dos maiores cardiologistas do Brasil. E aí ele fala assim, mas não, fazer uma ponte safena e tal. Qual é o médico que vai te operar? O doutor Júnior. Aí ele se assustava, né? Dizia, por quê? Não. Tirando o fato de ele ter esquecido
uma pinça no peito do paciente, né? Aí o cara perguntava, em cima? Não, dentro. Aí o cara dizia, se assustado, dizia assim, peripécias. Agora, o importante é o anestesista. Quem é o anestesista? O Edu. Fazia isso aí. Então, essas coisas eram maravilhosas. Não, a minha mãe... Eu falo com a minha filha, né? Quando eu dou comida pra ela, eu falo Bocão, que é do Jô, né? Que é o dentista, né? Bocão. O Bocão é maravilhoso. Isso aí é tudo minha mãe. Minha mãe ficava reproduzindo esses bordão. Eu nunca assisti, não peguei nessa Hoje, época. se tu colocar o Bocão na televisão, os caras te mandam te prender. Tem pai que é cego. Tem pai que é cego. Tem essas coisas. Tem vários, né? O Primo Rico e o Primo Pobre é um dos quadros mais antigos do humor brasileiro, né? Que agora não sei se tem alguma coisa parecida aí. Eu vejo a praça de vez em quando, né? Tem aqui o nosso Cris Pereira. Cris Pereira, que vai lá. Conterrâneo, né? Ele é de Novo Hamburgo. É, né? São exatamente. Leopoldo. Ele é do Vale dos Sinos, né? É que eu era do rádio e ele era da borracharia, né? Então não tem muita intimidade. Ô, Marcão, e o futebol? Não, Na família, na tua Não. Falando assim das reminiscências ainda, na tua família, o pessoal gostava de futebol? Muito. Nossa. Jogava futebol também? Joguei, mas, né? Eu diria que se eu tivesse seguido a carreira de jogador, eu não teria ido muito longe, né? Eu não teria conseguido sucesso. Mas eu sempre gostei muito de futebol e a minha família toda, o pessoal... tinha muita discussão de futebol, né? Minha família era muito bate-boca de futebol. Tem irmãos? Sempre. Tem uma irmã e um irmão. Né? E também gostam de futebol. Todo mundo gosta de futebol na minha família. Sim. Né? E a minha neta, que tem 16 anos, é que está no vôlei de praia agora, mora em Itapema. Que legal. Joga... Isso que é vida, né, Marco Teve Antônio Pereira? Isso que é vida. Teve um mundial de vôlei de praia lá em Itapema. Sensacional. Estados Unidos, Alemanha, Itália, Brasil, Japão. E a minha neta, como jogava vôlei, ela foi escolhida uma das boleiras, aquelas gurias que pegam bola lá atrás do gol. Né? Gandula, exatamente. E aí, uma das meninas, como é que chama aquela parte de cima da roupa que é as meninas que jogam vôlei? Top. Top. A menina do Japão deu o top de jogo para ela. A camisa, né? A camisa do jogo, é. Ela enlouqueceu. Aconteceu na Olimpíada agora, né? O pessoal com o skate, né? Com a Raíssa também. Muito bacana isso. Então o pessoal lá em casa sempre teve ligação muito grande pro futebol. E tu ainda consegue assistir futebol? Tá de assisto muito, assisto tudo. Aqui, ó. Eu tenho uma saudade de um tempo que eu ia a futebol e vou te dizer, agora tu vai entender o que eu quero dizer. Não tem problema. Olha aqui o meu celular, ninguém me liga. Peraí, eu tenho que atender isso aqui porque ninguém me liga. No mínimo é telemarketing. Peraí, ó. Atrapalha, eu sei que atrapalha. Aí, mas quem é que tá me ligando? Eu tô aqui eu vou dizer, o meu amigo Edvinho, eu tô numa gravação aqui, eu não posso falar contigo agora, tô gravando. Depois eu te ligo, tá, Edvinho? Um abraço, gremistão. Tchau. Vai comentar o jogo de ontem contigo. Vai comentar a transmissão de ontem. E ele sempre me liga assim, é um amigo de muitos anos, de muita data. Mas o que eu tava falando mesmo? Eu perguntei, tu falou que ia me contar algo que eu ia me identificar sobre futebol, sobre assistir futebol. Tá bem, isso aí. Cara, eu adoro um Grêmio Bagé e Farroupilha. Ô Marcão, eu redescobri a minha paixão por futebol trabalhando na divisão de acesso. Né? Eu adoro, eu tenho lembrança assim, ó, guri, e aí vou ter um detalhe interessante que eu lembrei agora. Eu ia sozinho no estádio do Novo Hamburgo, adorava ir no estádio no antigo, né, no Santa Rosa, jogar Novo Hamburgo e Juventude, por exemplo. Aí lá tinha um cara chamado Gigante no gol, sabe? E eu ficava assim olhando, aquele cara gigante. Que legal. Eu nem prestava atenção, ficava olhando para o cara. E aí tinha as cabines de rádio atrás, e eu ia para as cabines de rádio, ficava olhando para o narrador lá. Era o Rogério
Puxa, esqueci o sobrenome, daqui a pouco eu vou lembrar, que era narrador lá da rádio. Era um baita narrador, fazia sucesso nos anos 60 e anos 70. Eu ia assistir, cara. E eu gostava. E aí ia ver o Flamengo de Caxias, eu adorava ver aquelas camisetas dos times, o Grêmio Bagé, o Guarani, o Pelotas, o Brasil, Juventude, o Aimoré, que tinha uma rivalidade ali no Novo Hamburgo e São Leopoldo, sim. Cruzeiro, dupla Grenal, né? Dupla Grenal nem digo, né? Porque aí é fácil, né? Sim. Mas sempre eu curtia. E aí esses jogos assim eu gosto de ver. A gente faz, né, as transmissões aqui, e porque tem um lance assim, o futebol, como a gente está acostumado, né? Primeiro assim, em termos de qualidade, futebol europeu, né? Futebol inglês, aquela coisa. Futebol brasileiro acho que vai ter um salto de qualidade agora com a SAFs, né? Com a venda dos clubes. Tomara, né? Eu acho também. Eu tô mais, a minha opinião é mais pro sim do que... Positiva, né? Torcer para que dê certo. Né? E aí, só que é uma coisa meio pasteurizada, né? Um profissionalismo tão alto que, cara, o cara tá ali exercendo uma profissão, trabalhando, alguns estão interessados, outros não. Tem um componente da paixão, né? Que o cara quer que o jogador tenha amor à camisa, mas ele necessariamente não precisa ter amor à camisa, só precisa respeitar ela e jogar bem. Exato. Esse negócio de beijar o escuro é bobagem, né? Agora a gente vê o futebol do interior aqui e a gente tem transmitido também o gauchão feminino, né? Que é ainda um outro degrau, né, rumo a esse sentimento que a gente espera Nirvana sonhado do mundo do futebol, né? Que assim, é uma abnegação total assim das gurias e desses caras que jogam no futebol do interior, porque a gente tem essa ilusão de que, bom, é muita grana envolvida, e, cara, os caras estão ali jogando a vida. E jogo bom, Marcão. Os caras da Várzea, eles sonham assim, domingo nós vamos pegar o Barcelona de Viamão, por exemplo, que eu sei que existe, é um time de um amigo meu. O Juventus de Sapucaia vai jogar com o Barcelona de Viamão. Uhum. Os caras se pensam a semana inteira nisso. Os caras estão trabalhando pensando, domingo tem clássico. Né? E os caras não ganham nada, eles ganham churrasco lá e tal. E tá dando jogo bom, Marcão, porque assim... E tem cara bom pra caramba. Tá tudo muito... Tem cara bom pra caramba. A gente, se criou uma... como a gente... A nossa relação com o futebol do interior, assim, mais na capital, né? É o gauchão. E aí Grêmio e Inter sobram muito e tu acha que todo o resto é uma porcaria. Cara, mas não é verdade. Tem muito jogador bom, tem jogo bom. Hoje em dia tá muito globalizado, tu vê time com... Tu não vê... a gente faz divisão de acesso, terceira divisão do gauchão, tem balão, velho. Os caras saindo com bola no chão. Exato. O que atrapalha eles às vezes é o gramado, mas assim, os caras procurando jogar por baixo, jogo apoiado, triangulações, os técnicos bem também. Meu neto joga no Sub-9 do Novo Hamburgo. Tá? Eles têm uma estrutura quase de profissional, atendimento médico, bola, aquecimento, material esportivo todo, material esportivo de primeira qualidade, tá? De primeira qualidade, tem tudo, cara. Eles têm tudo, é uma estrutura muito bacana para o Sub-9. Sim. São crianças, estão começando a vida, né? Uhum. E isso é muito legal. Eu imagino os clubes do interior. Né? Eu não sei porque eu estou fixado no Grêmio Bagé aqui. O Grêmio Bagé subiu. Nós fizemos a final contra o Monsum, que é um time... Obrigado, cara. Eu não sabia dizer se era Monsum ou Monson. É Monsum. Tem dois Os, né? Pois é. Eu estava na dúvida. São as moções as chuvas. As chuvas. Cara, eu vou contar um negócio interessante aqui. Por favor. Que eu já contei para algumas pessoas, os caras não acreditam. Estava na Copa da Coreia e do Japão, e eu estava lá na Coreia, e um dia os caras chegaram assim, amanhã todos os jornalistas vão ganhar um brinde. Passem em tal lugar lá da imprensa, né? Tal. Sabe o que era? Capa de chuva. Parecido, um guarda-chuva. Porque iam começar as monções. E lá, aí tu, sempre tem aquele cara, isso aí, né? A Copa, essa Copa do Catar vai ser um pouco depois
do que é normal, né? Sim. A Copa da Coreia e do Japão foi um pouco antes, ela começou em maio, Sim. exatamente por causa da época das chuvas, né? Porque chove e chove. Ah, começou em maio, é. Começou em maio. Que a Copa é em junho, né? É. Chove e chove muito, né? E foi assim. O tempo todo. Eu lembro eu saindo da Coreia, voltando para o Brasil. E tem, chuva, tem, chuva. Tem regiões que é 2, 3 meses de chuva ininterrupta. Sem parar. Tem Sem regiões parar. ali da Índia, naquela área ali, que são as monções, né? Na China e tal. E alaga tudo, né? Alaga tudo. Isso é legal também, né, Marcão? Quer dizer, não o alagamento, mas essas experiências, né? Voltando àquele São anterior ali, né? As oportunidades que o trabalho e o futebol dá, né? Eu vi assim na Coreia, por exemplo, casamentos coletivos. Era sábados. Como eu fiquei muito tempo lá, eu já sabia, sábado é dia de casamento. Tu ficou só na Coreia? Fiquei só na Coreia. Eu só fui para o Japão para fazer ponte aérea e tal. Sim. Coisas. E a Coreia é muito imagina, interessante. É um país muito diferente. As comidas são muito diferentes. Te adaptou bem à gastronomia? Claro que não, né? Sempre tem uma boa pizzaria próxima. A pizza próxima. Tem duas coisas que salvam os jornalistas em eventos no exterior, na comida. Um bom McDonald's e uma boa pizzaria. Aí tu sabe que tu vai lá... Não tinha como. Na Coreia não tinha como. Tinha as comidas deles, mas tu não sabia exatamente o que era. O governo da Coreia, porque ele é lá mais sério que aqui, né? Se tu disser, não é para vender comida de cachorro... Qualquer lugar praticamente é mais sério que aqui, né? Eu acho que sim, né? Inclusive o Paraguai, né? Eu também acho. Governo. Não vende carne de cachorro. E pediu para não vender carne de cachorro, mas sempre tinha aquela coisa que tu achava assim, tu ia num lugar mais popular, assim, né? Pô, será? Eu ia com o Pedro Ernesto comer. O Pedro Ernesto, ele é meio... assim, javali, né? Essas coisas. Come qualquer coisa que aparecer pela frente. Avestruz. Com pedra. E aí, cara, eu ia lá, vamos provar isso aí, tio. Pedro falava. Falei, sem saber o que era? Sem saber o que era. Porque assim, ó, nós não falávamos coreano e os coreanos não falam nem inglês, né? O povo assim... é difícil. É como aqui no Brasil, se tu vai no mercado público, talvez tu encontre alguém que fale inglês, né? Sim. Mas é difícil. E nós também falávamos pouco inglês e eles não falavam nada, né? Aí tu perguntava, o que é isso aí? E aí tinha aquela sacanagem que a gente fazia, né? Aí, seu bundão, o que é que tem aí? É pior que a gente falar coisa pior do que isso, né? Não tinha a mínima possibilidade de alguém entender. Não tinha, né? Vocês nunca se arriscaram a comer alguma coisa? Não, claro. Provaram? Não, vamos provar isso aí. Que é muito arroz? Muito arroz, peixe, né? Eu lembro de eu comer... Mas era no aleatório, então, né? Era no aleatório, tu não sabia o que. Não sabia o que era. Escolhi um dali... Não tá nem escrito em inglês, né? Sim. Tá escrito em coreano. Ia pela fotinho quando tinha. Sabia que não tem elevador o quarto andar na Coreia? Não tem quarto andar. É que nem não tem o 13 nos Estados Unidos, né? Porque, eu vou tentar te explicar assim, mas... Não sabia disso, nunca tinha ouvido falar. Eu sei. Não vou convencer ninguém, mas é isso aqui, ó. O som do 4 é o som da morte em coreano. Então não tem. Andar 1, 2, 3, 5, 6, 7. Não tem o quarto. Eles têm essa expressão também. Tu vê, não é só nós que temos isso, né? Na Coreia também tem isso. Sim. E é muito difícil de entender o que eles falam, né, cara? Bom, se o cara... Japonês é difícil, né? Bota difícil nisso. Tu imagina coreano. Mas o japonês está mais ocidental, né? Exato. Aí está mais capitalista, moderno. Konnichiwa, né? Sayonara. Né? Já sai mais um inglês também. Essas coisas tu sabe, né? Arigato. Essas coisas tu sabe. Mas de coreano eu aprendi uma outra palavra e já esqueci também, né? Não sei mais. Vocês se perdessem lá também, fudeu. Já era. Era. Mas a gente tinha uma rotina assim que não mudava muito. Porque em Copa do Mundo tem os ônibus da imprensa, né? Sim. Eles circulam por pontos onde tem estrangeiros, né?
onde tem jornalistas. Sim. Então, tu não precisa falar nada com o cara, não paga nada, só mostra o crachá, entra, senta. Do teu lado tem um libanês, na tua frente tem um polonês, do outro lado tem um sírio, o outro é canadense. Então ninguém fala com ninguém, né, cara? A Torre de Babel. É um silêncio total dentro do olho. Mas depois da outra Copa, tu foi? Porque aí já tava mais em casa, né? A da Alemanha. Ah, sim. A Quant- Copa da Alemanha foi muito legal. Quantas Copas tu fez? 8. Fiz 8. Porra! É. Começou o quê? É quando eu comecei... França? Não, comecei em Estados Unidos. Itália, 90. 90. Itália, 90. Aliás, eu recomendo a todos aí procurar na... Que vão à Itália. eu também acho legal a Itália. Eu gosto Vai da pra Itália. Europa. Procurem o filme oficial da Copa de 90. Eu apareço. Eu, Vianney... Eu já vi. Benfica, Eu vi. Vixe? Eu vi. Aquele é a primeira vez que aparece um jornalista num filme Eu oficial. vi na Sport TV. Eu acho que é o único, né? Eu vi na Sport TV. Eu apareço narrando lá o jogo do Brasil contra a Argentina. O tema é assim, ó. E o Brasil, hein? Eles vão contando histórias da Copa, né? O Brasil era um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo, mas parou na Argentina. Até os brasileiros não acreditavam no que estava acontecendo. Essa Copa foi foda. E aí Caralho. aparece eu narrando lá, né? E, pô, o Brasil está perdendo, o Brasil está ficando fora e tal. Foi tu que fez o Brasil-Argentina? Pela Guaíba. Pela Guaíba foi eu que fiz. E aí o Brasil foi eliminado. E aí nós tínhamos Pô, que bons botar... tempos, hein? A Guaíba na Copa, né? E aí tinha uma equipe grande, nós tínhamos uma equipe muito legal. E ficávamos em hotéis muito bons. Eu fiquei num lugar, rapaz, que eu conheci, nós falando em lugares que eu conheci, que eu jamais vou esquecer esse lugar. As ruas e tal, chamado Gubbio, no interior da Úmbria, que é no interiorzão da Itália. E nós ficávamos, eu estou lembrando uma história, nós ficávamos num hotel de pedra. Sim, um negócio medieval, cara. A Itália é um museu, céu aberto. E aí as paredes de madeira, piso de madeira, e nós tínhamos um fuso horário, né? E uma vez nós estávamos lá trabalhando, aí o REC falava alto, falava não, fala alto. O REC gritava, ô Brasil! E tinha um cara o cara estava participando de um circuito ciclístico da Europa. Precisava descansar. Morto, que o cara queria dormir. De repente o cara botou a porta para baixo, cara, ele queria matar o REC. Se fosse a intervenção do dono lá do hotel, nós tínhamos perdido o REC. Mas por que ficaram nesse ponto específico? Porque ali tinham poucas Central... opções. Tinha ok. poucas opções de hotéis, né? Então, aí o pessoal que tinha ido lá tinha escolhido esse hotel para ficar. Um hotel maravilhoso, cara. O hotel era maravilhoso, tirando esse detalhe aí. Sim. Tomar café da manhã, tinha vinho no café da manhã, tinha porpeta, presunto, E foi uma Copa. formaggio. Foi uma Copa mais próxima do que a gente está acostumado, né? Já foi uma Copa mais moderna, né? Em relação a 86, né? Exatamente. No formato, nas transmissões. Foi um negócio. Começou a aparecer o celular ali logo em seguida, né? Eu acho que foi na sequência. 94. Mas já tinha fax naquela época. Eu estava sempre brincando disso. Já tinha fax. Já tinha Se fax. tu perguntar para mim o que é fax hoje, o cara vai dizer, pô, tá de brincadeira comigo. Mas para aquela época era, né? Não, eu mandei fax. É. Datilografei também. E, pô, Escritório eu de fiz curso de contabilidade. datilografia, cara. A minha mãe também Fazer. tinha curso. Lá em Novo Hamburgo era tradicional. Não era fácil, né? Não era fácil, não. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu passei raspando no curso. Ainda Quase bem que eu vou para a segunda época. Ainda bem que G2. o instrumento é a voz, né? É. O teu instrumento é a voz. Falando nisso, Marcão, a família tem muitos locutores? Não. Só tu que veio privilegiado? O meu irmão é jornalista, mas ele É do texto. é do texto. Ele trabalhou muito tempo no Grupo Sinos e hoje ele é assessor de imprensa do IRGA. Ainda está no IRGA, lá não se aposentou. Acho É eu. lá também, lá no Vale? No Vale dos Sinos? Não, aqui é o Ou é o de Cachoeirinha? Rio Grandense do Arroz. Ah, só tem um? Não sei. Porque tinha o Irga lá em Cachoeirinha.
De repente ali. O que eu saiba era Porto Alegre. Tinha um campinho lá que a gente pulava a tela pra jogar bola. Não sei. Então deve ser no administrativo, alguma coisa assim. Deve ser. Eu não sei te dizer. Aí eu não sei. Mas a voz mesmo, assim, trabalhar com a voz é... Cara, o meu irmão tem um filho que ele é advogado, não sei se ele tem um cargo público aí e tal. Ele tem a voz de Cid Moreira, cara. E aí, como é que tá, tio? Sabe? Ele era guri, ligava para os amiguinhos do colégio. Quem quer falar com o Júnior? Falei assim, é o Álvaro. Ô, fulano, seu Álvaro quer falar contigo. Era eu, moleque, cara. 12, 13 anos, cara. Tinha um vozeirão. Veio aí. Meu pai tinha uma voz bonita, né? Olha só, vou contar uma coisa aqui. Meus tios, por parte de pai, todos tinham voz bonita. E eu tinha, né, que já faleceu, meu tio Renato. Ele cantava no programa do Maurício Sobrinho. Cantava do Maurício Sobrinho. Músicas do Nelson Gonçalves. Eu ia dizer, devia ser Seresta, né? Seresta. A minha avó mandava todos nós, netos, sentar no chão e para ouvir o meu tio cantar. Boemia, aqui me tens de rei. Essas canções. Volta e meia eu lembro de alguns. João de Almeida Neto, assim. João vozeirão impostado, né? Pô, João de Almeida tem uma voz. João é uma voz incrível. É. Inclusive ele canta muito Nelson, né? Nelson Gonçalves. Canta bem. O Gaúcho Também Chora, é o show dele. O Gaúcho Também Chora. E é verdade, né? Eu sou um chorão. Depois que eu tive filho, então... eu sou. Eu qualquer coisinha tô... Quantos filhos tens? Agora eu que te vou te saber. Só uma. Ó, o jornalista. Tem uma filha. Que idade ela tem? 1 e 11 vai fazer. Tá de Em novembro ela... queixo comigo. Em novembro ela faz 2 aninhos. Que espetáculo. Que dia ela faz em novembro? 10. Escorpião. Me explica, eu não entendo nada. Eu também sou do signo de Escorpião. E aí? Dizem que não é muito bom, né? Eu não me incomodo comigo mesmo. Mas... Sabe que a gente fala de horóscopos e tudo mais, mas acho que o horóscopo de jornal ele fez mal para a história para essa cultura, né? Porque esse estudo dos céus, das estrelas, das datas, né, dos ciclos, ele sempre foi muito utilizado, né? Isso é muito chute. Eu sempre que eu trabalhei numa rádio, não vou falar o nome da rádio nem o nome da pessoa, que o cara ia... Tinha horóscopo. O cara falava assim, como é que tu tá hoje? Hoje eu tô com as guampas tortas. Hoje não é um bom dia para você, Escorpião. Hoje você está com as guampas tortas. O dia não está bom, cuidado. A sua cor é preto e o seu número da sorte é 13. Não quero falar em política. Não fale em política. Mas é eu falei 13 porque é o número do azar. Sim. Mas é muito... Não foi um serviço bom para isso. Sabe que os reis tinham astrólogos particulares, assim, né? Para fazer mapa astral quando eles acordavam. Para saber o que eles iam fazer durante o dia. Se era dia para invadir. Se era dia para soltar as caravelas ao mar também. Tinha, né? Bom, os céus sempre disseram alguma coisa pra gente nas estrelas, né? Claro. Tu imagina... Cara, eu fico pensando nisso às vezes, né? Quer dizer, também não é original da minha parte, mas imagina os caras... 1492. Os caras, vamos entrar lá no mar adentro, vamos ver o que vão achar. O cara tem que ser muito louco, cara. Muito rum, né? Bom, eles marcavam as saídas para domingo, né? Não sei, porque as famílias iam se despedir. 1/3 não voltava, no mínimo. Por isso que era marcado domingo, porque ninguém trabalhava. É o dia de partir e o dia de dar tchau. É o dia do descanso. E eles, tanto que os marujos, né, os navegadores, eles recebiam metade do pagamento antecipado como uma herança, né? Não voltasse. Sim, porque não sabia, a maioria não voltava, né? É verdade. Tu imagina enfrentar tudo isso, né? Eu sou fascinado por essa história. Eu sempre acreditei que no mar, no meio assim, o cara andando no mar, e apareciam dragões, monstros marinhos. O monstro do Loch Ness, Lago Ness. Não acredito, cara.
Tinha um grande desafio que era o Cabo das Tormentas, né? O Cabo das Tormentas. Né? Que é o Cabo da Boa Esperança, Cabo da Boa Esperança, que é onde dois oceanos se encontram. A Pororoca. Que loucura aquilo, né? E o glorioso Bartolomeu Dias foi o primeiro a conseguir dar a volta. Pelo Cabo das Tormentas. E aí na segunda vez que ele foi, sabe o que aconteceu? Ele morreu lá. Morreu. A vida é cruel, né? Foi em 1484, não. Data não sei, mas 92 é pré-Brasil. É pré-Brasil. É pré-1500 ali. Esse período começa a esquentar, né? A África do Sul é um país muito maluco, cara. 2010? Foste lá? É África, mas é um clima temperado, né? Frio para desgraça. Muito frio à noite, né? Lá nós tivemos o jogo Brasil e Coreia do Norte, no Ellis Park, que é um estádio tradicional, lá onde jogava o rugby. Né? Nós pegamos -7. Durante o jogo estava -7 graus. E no púlpito, né? Naquela posição fora da cabine, né? De Copa do Mundo. Um lugar assim. Caramba, incrível, cara. Eu lembro que eu estava de cirola, um abrigo e uma calça, não sei quantos pares de meia, uma bota. E a voz? Cachecol. E quem narrou estava narrando era o Pedro, eu estava fazendo outras coisas lá. Mas eu estava trabalhando no jogo, fiz espera depois, aquela coisa toda. E o frio terrível, cara. A única coisa que amenizava um pouco é que em Copa do Mundo tu vai lá no estádio e toma uma cerveja. Né? Sim. Pede uma... Não precisa ser uma gelada. Se faltava o cara chegar -7, dá uma gelada aí. Não, cerveja gelada é coisa de brasileiro, né? Nós temos um patrocinador de cerveja aí, tá aparecendo? Não, nós não temos. Essa cerveja é muito boa, né? Levezinha, né? Eu gosto também. Ela é boa. Agora, tu toma cervejas aí maravilhosas mundo afora, né? Eu gosto de bebida quente. Vinho eu não gosto muito de gelado, só vinho branco, né? Eu também não tô. Cerveja não precisa ser... Cerveja gelada no verão. Eu não tô muito gelado. Os argentinos têm esse costume, os uruguaios também. Compram 1 litrão nos quioscos e sai tomando no bico, quente, meio quente já. Não, alemão também, né? O alemão toma cerveja. Vai na Alemanha, tem as melhores cervejas do mundo. E não é muito gelada, né? Na República Tcheca também tem muitas cervejas boas, né? Toda aquela região ali, a Áustria. Ô Marcão, teve algum jogo que te marcou? Um jogo que... Puta, que jogo esse aqui, por algum motivo, assim, tenha ficado na tua cabeça? Tem muitos jogos. Eu vou te responder diferente, tá? Pode ser? Claro. Eu vou te responder. Qual o jogo que eu gostaria de ter narrado e não narrei? 7-1. Não. Foi a nosso favor. Eu estava lá em Dallas, não narrei, foi o Ranzolin que narrou. O gol do Branco contra a Holanda. Era o gol que eu gostaria de ter narrado. Espetacular aquele gol, cara. Eu sou amigo do Branco até hoje, cara. Eu gosto do Branco. Branco é um cara extraordinário. Falando do Grêmio Bagé, aliás, ele é Guarani, né? Ele é Guarani. Ele é de Bagé. O Branco é um cara maravilhoso. Ele fez aquele gol sensacional. Ele cavou a falta, ele bateu. E é um gol redentor, né? Porque ele chega lesionado, não joga, aí o Leonardo é expulso. Dá um cotovelaço. Dá cotovelada. Essa coisa toda. Nada é por acaso, né? Tem uma série de coisas. O destino às vezes guarda umas mudanças ali, né? Uns detalhes assim. Eu narrei muitos jogos bons, assim, jogos como aquele final da Copa do Mundo, a Espanha campeã do mundo, a Alemanha aqui no Brasil. Fiquei muito feliz de ter narrado. Sabe que eu tenho uma coisa no meu currículo aí que ninguém tem. Eu vou explicar por quê. Os jogos da Copa do Mundo no Brasil, aqui em Porto Alegre, só a Rádio Gaúcha transmitiu. E só eu transmiti isso. Eu narrei todos esses jogos. Daqui 50 anos, né, alguém vai perguntar, alguém sabe quem narrou os jogos aqui da Alemanha contra a Argélia, Argentina, contra não sei quem lá, nem me lembro. Argentina e Nigéria. E aí teve a Alemanha aqui também. Tiveram vários jogos aqui. Holanda e Austrália. França e... França e Honduras? Pode ser? Pode ser. E aí... E Coreia e mais alguém. Um cara chamado Marco Antônio Pereira, que trabalhava na Rádio Gaúcha.
Porque eu fui fazer uma pesquisa e não consegui identificar, e ninguém que eu conheça tem essa informação de quem teria narrado os jogos em Porto Alegre em 1950. Nós tínhamos aqui 2 jogos, né, em Porto Alegre. E ninguém, talvez nem tenham sido transmitidos. Estados Unidos e... Um era México e Iugoslávia. E tem uns Estados Unidos, eu acho, não tem? E não sei. Talvez. México, Estados Unidos e Inglaterra foi em Belo Horizonte, isso eu estou lembrado. Eu não tinha nascido, né? Mas a história, eu li isso. Eu não lembro agora, eu tinha tudo na ponta da língua, agora eu não lembro mais. E ali os eucaliptos se foi, né? Um pedaço de história que não se preservou. Exato. E não se sabe se alguém transmitiu. E aqui eu transmiti todos esses jogos, era eu, Lauro, Rui, ficávamos revezando, Guerrinha, né? Só fera, cara, só fera. Essa Copa foi... Eu fui os jogos todos aí. Fui todos. Foi muito bacana. Foi a minha primeira Copa, né? A única Copa que eu vi, né? Mas foi muito bacana. Cobrir uma Copa é um sonho que eu tenho, assim. Porque o meu despertar pro futebol, o Grêmio tá sempre envolvido por causa do meu pai e tal. Mas assim, o primeiro grande momento que eu vivo no futebol é 94, né? Aquela seleção ali, né? Aquele título, né? De ir pra rua, de comemorar e tudo. Eu tinha 9 para 10 anos. Vivia aquilo intensamente, sabia de cor, agora não lembro mais. Todos os batedores dos pênaltis, a ordem, tudo, os jogos. Tu sabe que a minha primeira memória, assim, de um jogo de futebol no rádio é um gol do Garrincha contra a Bulgária em 66. Eu nunca esqueço isso. Na casa da minha avó, eu entrando, e alguém diz, olha, deu gol. E eu entro correndo assim para ouvir no rádio, tá, assim, e aquele som assim, né? E era cortado, né? Sumindo. Eu sempre brinco, né? Que eu antigamente fazia essa brincadeira nas viagens. Porque as viagens das rádios são muito interessantes, né? É uma festa, é um circo, né? E tem o lema, né? O que acontece na van, fica na van. Sim. Né? Porque a gente fala mal todo mundo, né? E aí tinha aquele negócio que era a transmissão assim... Vamos conferir, né? E a onda ia e voltava, né? Assim... Vamos conferir aqui em Raçunda, Brasil, Iugoslávia. E não dava, então não sabia quanto estava o jogo. Né? Daqui a pouquinho voltava aquele negócio. Garrincha, passa a bola para fulano. Quer dizer, essa é a primeira ideia, assim, a lembrança que eu tenho. E de transmissão de futebol. Tem uma narração tua que tu não vai lembrar isso. Uma vez teve um jogo no Olímpico, o Grêmio estava perdendo pro Goiás 1-0, ou pra Ponte Preta, eu acho. Não lembro o que era. E aí o Grêmio empatou. Acho que era. Não lembro qual era o time. Acho que era. Acho que era 2012, acho que era 13, eu acho. Ou 12 ou 13. Acho que foi o André Lima que fez um gol de um escanteio bem fechadinho no primeiro pau e ele desviou, assim. E tu fez uma narração, balanço o olhinho, uma narração absurda, assim. E aí eu passava por ti lá na rádio, assim, Marcão, que narração, eu quero essa narração. Sério? Eu falava, disso, me dá um CD, e tu dizia, eu vou ver ali, é difícil, tu me dava uma enrolada. Não vou ver ali como é que é. Eu não tinha acesso, sabe que isso é um negócio, embora foi uma narração que me marcou voz, muito. Eu falava direto assim, Marcão, que narração, eu quero aquele CD. Tu tinha que pedir muita autorização lá para todo mundo para pegar os próprios áudios da tua transmissão, né? Porque... Aliás, isso é um outro problema também, né? Essas memórias de rádio, né? Fita e coisa, tá tudo... Não sei se o pessoal digitalizou isso, vai se perder muita coisa. Se perdeu muita coisa, As informações que eu tenho, assim, de colegas de algumas rádios aí, se perdeu muita coisa. Eu não sei se a Bandeirantes tem arquivo, cara. Por exemplo, claro que ela não teve esse tempo todo que teve a Gaúcha, a Guaíba, né? Mas a Guaíba perdeu, eu sei que perdeu alguma coisa. O arquivo da Guaíba é um negócio. E eu sei que tem uma outra falha, assim, de material que foi perdido, mas eles têm quase tudo lá. Sim. Eles têm.
Ô, Marcão. Só que tem que pedir autorização, cara. Sim. É muito difícil. Não era má vontade minha. Não, eu sei, tá brincando. Olha só. Então é isso aí. Vamos de YouTube? Vamos de YouTube. Vamos nessa revolução aí. Enquanto eu... Mas rádio fechou a porta definitivamente? Tu acha que... Cara, não sei. Eu não sei. Eu tô futuro aí, a Deus né, pertence. cara? Eu continuo trabalhando, né, fazendo as coisas que gosto e tal. Mas também eu tenho que pensar em um pouco assim de prazer, de ganhar um dinheiro legal sem me incomodar, né? Então, tempo, né? Tempo de qualidade na tua vida, né? Exato. Eu quero também ter um pouco de vagabundagem, assim, Sim. na boa, para poder curtir no boteco. É que o final de semana também o esporte ele ferra muito o final de semana, né? Pô, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, não me arrependo de absolutamente nada. Mas eu fiquei muito fim de semana longe dos meus filhos, né? Sim. Quando eu vi, eles já estavam adultos, né? Então, eu acho que eu consigo viver mais com o meu neto hoje do que eu vivi com meus filhos, né? Sim. Até porque, num determinado momento, também, por essa coisa toda de viajar muito, sabe? Eu me separei muito cedo da mãe dos meus filhos e eu fiquei muito afastado deles, assim, sabe? Uma coisa que não é legal, sabe? Não é bacana. Então, Sim. tu poder ir no domingo, acordar tarde. Eu sou um cara, eu sou católico, sabe? E eu não sou assim praticante, mas eu vou à missa. Seguidamente eu vou à missa. Manda um abraço para Delírio, aqui do Bonfim, da capela do Nosso Senhor do Bonfim, que está toda remodelada, linda, maravilhosa. Padre Delírio, que é um colorado fanático, né? Muito meu amigo, padre redentorista, uma figura maravilhosa. Eu não consigo entender esses padres, entende? Eu vou tirar férias. Para onde você vai? Eu vou para Rio Branco, no Acre. Eu falei, pô, padre, o senhor tem que ir para Copacabana. Isso aí é coisa para quem não é padre. Então, né, eles têm um outro sentido das coisas, sim, né? E eu vou lá. Então, eu quando posso, vou à igreja, vou à missa, confesso meus pecados, são muitos. Eu não posso deixar acumular. Eu sempre digo, não adianta, eu não vou, eu tenho que ir, né? E eu gosto de ir com... Domingo, eu já falei aqui, né? Eu gosto de um churrasco, tipo. Eu gosto que me enrosco num churrasco. O final de semana, ele, sendo repetitivo, assim, o esporte, ele destrói o final de semana, né? Ele quebra o meio, ou ele te toma o domingo, ou ele te toma o sábado. Porque não é só assim, ó, para o cara que tem cuidado na profissão. Vai dizer, não, o cara pode beber, sabe? Não pode, cara. Mas a voz, né? Cuidado, tu tem que dormir cedo. Quando tu tem 20 anos, aí tô pronto e tal. Mas o cara que já passou de 60 como eu tenho que ter cuidado com essas coisas todas. Sábado, eu durmo cedo. Aliás, eu durmo cedo sempre, né? Velho dorme cedo. Velho dorme cedo e acorda cedo. E, pô, tô acordando cada dia mais cedo, cara. Eu não sei, estou ficando com raiva de despertar cedo. Eu acordo cedo e aí eu tenho um ritual, uma coisa toda assim, e tu fica focado, tu vai trabalhar num jogo, digamos... Tem um estudo, né? Tu tem que pensar no jogo, né? E não dá para ficar fazendo... Se é fora, tu já está um dia antes fora, né? De viagem. Exato, tem que viajar. Eu não tenho viajado, graças a Deus. Eu digo graças a Deus que eu viajei bastante. Eu sei que tem muita gente que gosta de viajar, mas já fiz a minha parte, já viajei bastante, já conheci uma parte do mundo que eu gostaria de conhecer. Não tem um lugar assim que eu possa dizer... Eu não conheço o Havaí, tá? Digamos assim, queria conhecer o Havaí, mas lá não tem jogo, né? Não. Lá não tem futebol. Tem só futebol americano, às vezes. Pois é, mas aqui, ó, eu conheço, já falei do Wembley, o novo. Sim. Conheço Saint-Denis, o estádio lá de Paris. Conheço os estádios da Alemanha, aqui de Portugal, e etc. e tal. E tem tantos aí. E conheço Bombonera, conheço o Monumental de Nunes, conheço o estádio Independiente, e São Lourenço, e El Gasômetro, e o estádio do México, e Guadalajara. Pô, eu fui naquele estádio que o Brasil foi tricampeão mundial, né?
Jalisco, Jalisco de Guadalajara, né? Que é um templo do futebol para nós, um palco, né? Que o Pelé arrebentou lá. Já, um local sagrado quase. Praticamente sagrado para nós brasileiros. Né? Então vamos assim, vamos de YouTube. Vamos de Na YouTube. Manha do Gato. Canal do Baldasso, eu por enquanto estou lá, fiz um acordo com ele até o final do ano, até o final da Série B, né? Porque tem o Ramiro que transmite os jogos do Inter. Sim. E ele me convidou, olha, eu vou ter a mesma fórmula aqui no Inter. Se tu quiser fazer os jogos do Grêmio, eu vou convidar o César Cidade Dias, que é um gremistaço. E deu bom ontem, né? A galera E assistiu em peso. Bom. Semana passada. Semana passada. Agora foi minha vez de pegar. Semana passada deu bom, né? E foi muito legal, e foi muito legal. Então é o seguinte, ó, eu quero convidar vocês para sábado que passou. Não, agora domingo tem o Bahia na Arena. Não, esse jogo é chave, cara. Esse jogo pode ser o do acesso. Domingo agora. Agora o mais legal é tu fazer um jogo do Grêmio no canal do Baldasso, né? Dia 13, né? O Grêmio vai subir no canal do Baldasso. O pessoal vai se deitar no Baldasso. O Baldasso sofre. Mas o Baldasso é um artista, né? A Monique é que salva ele, né? A Monique faz tudo, né? Ela fora de série. O Baldasso é um cara que eu me dou muito bem, tenho um relacionamento muito bom com ele. Acho ele muito engraçado. Ele é uma figura. E, sabe, muito bacana. Né? Ontem eu falei com ele, esqueci de falar que o pai dele era... Eu conheço a história do Baldasso. O pai dele era o Puskás de Garibaldi. Lembra do Puskás, da seleção no Grêmio? Sim. O pai dele, reza a lenda que era tão bom que era conhecido como Puskás de Garibaldi. Porra! Aí eu faço a voz do Jack Palance. Acredite se quiser. Mas o talento pro futebol ficou só no pai, né? Porque o Baldasso é duro que é um... Não, Baldasso... Parece um bonecão de Olinda. Como é que aquele cabeção vai jogar bola? Desequilibra, ele não... Desequilibra. Boneco de Olinda, o famoso boneco de Olinda. Ô, Marcão, foi um prazer te ter aqui, viu? Passou o tempo rápido, né? Passou, nós estamos já 1h30 jogando conversa fora. Eu tenho mais histórias pra contar, me convida outro dia, eu volto. Então, a casa é tua, volta quando quiser, sempre. Eu gosto de contar história. Legal. Eu vou escrever um livro, cara. Eu vou achar alguém que coordene isso comigo. Faça isso. Faça isso. Eu preciso. 8 Copas do Mundo, 40 anos de rádio, agora, né, muita história, mais uma porta se abrindo aí. Agora uma nova experiência e tal. Fiz um pouco de televisão também, que é legal, tal, mas o rádio foi né? minha vida, né? Foi minha vida toda. E eu fico triste quando penso assim que o rádio tá indo para um caminho ruim, né? Tá num momento aí chave da eu consigo, consigo né? até identificar mais ou menos assim em que momento o rádio começou a se perder um pouco. Cara, os caras, não é uma crítica, quem sou para fazer uma crítica aos acionistas do sistema Globo, da Globo, não vou falar. Né? Os caras fizeram uma reunião, não sei se sabe disso, me contaram isso, eu fiquei perplexo. Os caras fizeram uma reunião lá, os acionistas da Globo. Vem cá, alguém chegou e propôs assim na reunião. Quanto é que nós faturamos aí com o sistema Globo de rádio? Aí o cara, vamos fazer o levantamento, vou solicitar na próxima reunião, tenho o resultado para o senhor. Tá, vem a próxima reunião. Olha, nós faturamos R$14 mil, tudo no boi. Fecha. Eu não quero R$14 mil. Fecha. Não vale a incomodação. Fecharam. Fechou ele. Fecharam a Globo. E eles tinham feito um investimento enorme lá de estúdio, eu me lembro. Fecharam a Globo. Pegaram o pessoal da TV para ir pro rádio, Fernanda Gentil, Alex Cobar. Exato. Fecharam a Globo, hein? Porque é o quê, cara? Se não é para ficar triste, né? Mas é um momento de reinvenção, né? Dá para fazer. Dá. Grandes nomes do rádio do Brasil todo estão indo pro YouTube também. Vários caras que eu conheço, rádios na web, Minas Gerais, caras que têm muita influência lá no... E dá para mesclar também, né? O rádio com acho que a Jovem Pan é um bom exemplo, né? A Jovem Pan. Não no conteúdo, né? Mas ultimamente, na minha opinião, não muito na linha editorial, mas... Eu a TV Jovem Pan, eu desliguei, né? Tem um limite entre apoiar um lado e mentir, né? Mas enfim, mas assim, o movimento que eles fizeram já há um tempo, e olha, de décadas da rádio ir para a imagem, e eles criaram uma linguagem que funciona tanto no FM quanto visualmente, né, como uma TV. A Jovem Pan é um case-zaço. Eu não sei, vou comparar com a Fórmula 1 assim.
ela é uma McLaren. É um absurdo. Cara, é um negócio fantástico, sabe? E é cultural também, de inovação, né? É cultural. Cara, e os caras, o seu Tutinha, que eu não tive prazer de conhecer, eu já participei de programas lá na Jovem Pan, tem muitos amigos lá na Jovem Pan. Os caras são de rádio, os caras pensam rádio, sonham rádio, vivem rádio, mas também se perdem, às vezes, no caminho, né? Mas assim, a gente discute o futebol da conteúdo, Band, mas né? o conceito é fantástico, né? Sabia que só 7 rádios do Brasil vão fazer a cobertura da Copa do Mundo, né? Compraram os direitos. Gaúcho, Itatiaia. Gaúcho, Itatiaia, Jornal do Comércio do Recife, Tupi do Rio e... São Paulo. Jovem Pan, Bandeirantes, Transamérica. 3 de São Paulo. 3 de São Paulo, 7, né? Isso aí. Mais ninguém. Globo, Sistema Globo de Rádio, tá fora, CBN tá fora. Isso aí tudo. Quer dizer, uma pena, né? É uma pena. É uma pena. Se foi, né? Tá se indo. Mas a gente está vendo, boa. a gente tá vendo o processo. Tá. É. A gente está há um tempo já, às vezes quando conversa com outro alerta ou, né? Mas Cara, aqui é o meio ambiente, o cenário ficou com uma muito longe das outras. Vou dizer uma coisa aqui que talvez as pessoas possam interpretar mal, mas não é isso. Não tem nenhuma intenção, nada aqui nisso aqui. Eu não quero criticar absolutamente ninguém. A RBS fez um negócio muito legal agora, trazendo o Nelson de volta. Que é um cara que conhece rádio pra caramba. Sim. Conhece rádio. Então, eu não sei se a Gaúcha estava indo pro bem, pro mal, não sei, porque eu não tenho acompanhado. Sim. Mas o caminho, a correção do caminho, se é que tem que fazer, o Nelson sabe. O Nelson entende. Não concorda comigo? Concordo, claro. Ele conhece muito esse negócio, cara. Sim. Né? Sim. E está fazendo falta. Eu acho que pro cenário aqui, a Gaúcha está numa posição tão confortável que ela não precisa fazer movimentos bruscos, entendeu? Claro. Porque ela está tão longe das demais. Correção de rota, né? Ó, tem uma turbulência aqui. Precisa ajustar Desviar uma outra das coisa, nuvens. né? Porque o pessoal pintou a Grenal, que é uma ideia legal, né? De futebol 24 horas. É uma ideia muito mexeu show. Em alguma coisa no Ibope e tal. Players tradicionais, como a Guaíba, por exemplo, baixaram muito, né? A gente dá uma olhadinha no Ibope aqui de vez em quando e tal. Eu não tenho acompanhado Ibope, eu não tenho visto, mas a gente tem uma ideia, né, do que acontece. Mas tem muita coisa para fazer também, né? Tem. Tem. Eu acho que tinha que dar um passinho atrás. Não precisa ser um passo grande, gigantesco atrás. Um pouquinho e fazer uma correção de rota aí, mudar alguma coisinha ou outra aí. Na minha opinião, né? Mas quem sou eu para dizer isso? Eu sou um homem agora. Quem sou eu? Eu sou um homem de YouTube. Eu vou viver de internet. Agora eu tô nessa. É bom. Mas eu continuo ouvindo rádio bastante. Não tem como, né? Não tem como largar. Marcão. Boa, velho. Obrigadão, velho. Próxima vez eu vou tomar uma cerveja. Tá. Hoje, essa vez, fiquei na água. Tá cedo hoje, né? Nós estamos gravando de tarde, né? Estamos gravando à tarde. Ontem tu estava na função. O cara precisa ser vampiro. Eu sou meio vampiro, né? Quando escurece que eu ataco nas loiras. Gente, foi mais um Bebendo Falando, água e uma cervejinha aqui. Espero que tenham gostado, né? Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Quem pegou só o finalzinho ou quem ouviu uma parte, né? Tem todos os episódios lá, pode ouvir lavando louça, na academia, no trânsito, que é legal de ouvir um podcast também. Eu tenho uma coisa que eu vou indicar para todas as senhoras que estão nos assistindo nesse momento. Coloquem água quente nas torneiras da cozinha. Eu adoro no inverno, aqueles dias bem frios. Eu sempre acho uma loucinha para lavar na água quente para esquentar o corpo. É bom, cara. Eu aprendi isso aí. Eu vou lá, lavo um prato, um copo, esquenta as mãos e é bom. Gente, Bebendo Falando fica por aqui. Valeu. Teremos mais edições aí, né? Fiquem ligados no nosso canal. Tchau, tchau. Valeu.